Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, vocês que nos acompanham também no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucassil80. Estamos começando mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, às 9 horas da noite, pela Rede América, no canal digital 3.1, aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas, no canal 50.1 na região metropolitana e na capital mineira, e no canal 59.1 na capital paulista, em São Paulo. Sou o jornalista Lucas Silveira, é um prazer, uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência, ter a sua companhia, nós que sempre abordamos temas de importância, de relevância para a comunidade, não só aqui do sul de Minas, mas de todo o Brasil, porque também pelo nosso canal no YouTube, nós estamos em todo o Brasil e em outros países também, agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência, e nesse nosso espaço também, os pouso-alegrenses que estão fora aqui da nossa região, eles também acompanham para poder saber o que acontece em Pouso Alegre. E hoje, a gente vai trazer um tema muito importante, que é um tema que está aí aflorado agora com esse período de pandemia. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Muita gente não esperava aí esse problema mundial que está afetando a população em todo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é a pandemia do novo coronavírus, e que muita gente agora começou a parar para pensar no futuro, né? Tipo assim, eu preciso ter uma reserva para uma emergência como essa, uma pandemia que ninguém esperava, de repente apareceu e trouxe aí todo mundo aí assustado, né? E aí agora as pessoas começam a pensar mais no futuro. E para a gente abordar esse tema hoje, eu até conversando ali com o doutor Amauri, que é o nosso convidado também, o Renato, que é o gerente do Sicop, também vai participar do nosso programa de gerente de contas jurídicas, e vai estar participando aqui do nosso programa hoje. Já estamos aqui na nossa mesa online, né, virtual, programa Sul de Minas em Foco, nesse momento de pandemia, respeitando aí a distância social. Nós estamos fazendo programas inéditos, levando informação para você, e um novo estilo também de comunicação de televisão, porque a gente sabe que a partir de agora, esse estilo aí vai tomar conta aí das emissoras de televisão, e não vai ser diferente. Nós aqui também na Rede América, no nosso canal no YouTube, estamos nessa vanguarda. Quero primeiramente agradecer a presença do Dr. Amaury Ludovico dos Santos, advogado previdenciarista. Ele atua na Faculdade de Direito do Sul de Minas, professor na Faculdade de Direito do Sul de Minas, é também um advogado de grande nome, diretor aí da parte previdenciária da OAB Minas, tem uma vasta experiência, é uma pessoa, um advogado de grande nome aqui em Pouso Alegre, vocês não acompanham em outras localidades, a doutora Mauri é nosso convidado, e também o Renato Pereira Garcia, que é o gerente de contas de pessoas jurídicas do Sicop, que é aí uma cooperativa de crédito que vai falar com a gente sobre previdência privada no sistema. Doutora Mauri, primeiramente, quero agradecer aí a sua presença, a sua disponibilidade, e hoje a gente falar de um tema importante, né? Previdência privada. A gente sempre falou isso em outros programas aí da importância, mas agora com mais ênfase, né? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Renato. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E você que está em casa, agradeço pela oportunidade da gente poder estar levando um pouquinho mais de conhecimento de questões que podem transformar a sua vida. Hoje, a gente, como o Lucas deixou muito claro, a grande questão de se pensar no futuro. Nós já falamos do passado, do presente, agora vamos pensar um pouquinho no futuro, porque as mudanças previdenciárias são inúmeras. E nessa noite, uma grande oportunidade para você refletir como vai ser a sua vida daqui para frente. Então, nós vamos tratar de previdência privada, lembrando que a previdência social, ela sofre mudanças constantes. E a última mudança que nós tivemos foi a emenda 103 de 2019, que trouxe inúmeras modificações nas aposentadorias. Hoje, em especial, nós vamos estar falando da aposentadoria por tempo de contribuição, porque é ela que vai ensejar essa possibilidade de eu refletir e falar, olha, eu preciso de uma previdência privada. Tá certo? Então, eu gostaria de passar para o Renato, para ele se apresentar, e a gente começar o nosso bate-papo aqui dessa noite. Boa noite a todos, obrigado primeiramente pela oportunidade. Acho que falar sobre investimento, falar sobre poupar, né, sobre planejar, sobre o futuro, acho que é sempre muito gostoso, né? E ainda mais com a fera, igual esse Amauri aí, que manja tudo de previdência, né, Amauri? Quem sou eu para falar ao seu lado, né? Mas estamos aqui para
para somar um pouquinho e para aprender um pouco também. Bom, então a gente vai falar então desse tema hoje, que é a previdência privada. Você que está em casa e quiser mandar perguntas e interagir com a gente, o nosso telefone, o nosso zap aparece aí. Esse é o nosso zap exclusivo, tá? O telefone está aí, 35, porque é aqui do sul de Minas, 98853-9542, 35-98853-9542. Você pode deixar suas perguntas, suas dúvidas, participar aí do nosso programa, e sempre a gente tem esse espaço aberto para você, acompanhando aí a entrevista hoje com o doutor Amaury Ludovico e com o Renato Garcia, falando aí sobre previdência privada. Eu já vou lançar a primeira pergunta, vou começar com o doutor Amaury. Doutor Amaury, quando a gente fala aí nessas mudanças que a gente viu aí, que foram no ano passado, muito discutida a respeito da previdência social, e agora houve essa mudança. A gente sabe que há um teto da previdência, né, que hoje gira pouco mais aí de 5 e pouco. Eu queria que o senhor falasse para a gente, muitas pessoas têm a dificuldade de atingir esse teto, né, e vai faltar dinheiro no futuro para essa pessoa que está acostumada a receber um valor X. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que vai mudar nisso e qual que é a importância da previdência privada. Eu quero lembrar que no decorrer da nossa vida, inúmeras mudanças previdenciárias vieram acontecendo. As mais recentes foram a emenda constitucional número 20, de 98, e que mudou de uma forma significativa o cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição. Até então, nós tínhamos uma aposentadoria onde eram calculados os últimos 36 meses, ou seja, os últimos 3 anos de contribuição, para chegar numa média e ter uma aposentadoria. Então, aquela pessoa que, por exemplo, a vida toda recolheu no salário mínimo e nos últimos 5, 3 anos conseguiu uma ascensão profissional, conseguia ter direito a uma aposentadoria com um valor muito bom. Mas isso causava, por outro lado, um problema no custeio da nossa seguridade, porque a pessoa ela não teve o número de contribuições necessárias para a manutenção do sistema. Por isso que vocês vão entender bem quando a gente tratar eficazmente da aposentadoria privada. Porque o que acontece? De 98 para cá, aí mudou-se a média das contribuições, retroagindo lá em 1994. De 7,94, ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então, utilizou-se 80% dos maiores salários de contribuição, pensando 80% e descartando 20% dos menores. Essa questão do descarte, ela tem um papel preponderante, porque pode ter ocorrido naquele momento que o segurado ou ele perdeu o emprego, ou naquele momento que, infelizmente, ele estava sem condições, teve que fazer uma contribuição de um valor menor. Então, nós tivemos a emenda de 98, e essa emenda ela tinha um ponto muito importante. Lá existia um pedágio. Então, todas as vezes que a gente fala em pedágio, as pessoas já ficam lá assustadas, né? Já tira o pé do freio. Opa, pedágio, eu vou ter que pagar mais. Foi exatamente o que aconteceu com a emenda 20. Então, surgiu um pedágio, e naquele tempo faltante, aumentou, eu tinha que aplicar um pedágio com aumento de 40% no valor das contribuições, no tempo faltante. Ou seja, o governo conseguiu fazer com que as pessoas ficassem um tempo maior no sistema, contribuíssem mais, aposentassem mais tarde e nem sempre tivessem uma aposentadoria com um valor interessante. Então, se a gente começar a analisar, olha, nós tivemos uma emenda de 98, depois tivemos uma emenda agora de 2019, onde que houve uma redução no valor do cálculo das aposentadorias. Então, é necessário que as pessoas comecem a pensar no seu padrão de vida. O teto, ele já foi de 2.400, foi subindo. Na época que o teto era 2.400, o salário mínimo era 240. Então, equivalia a 10 salários mínimos. Se a gente for analisar hoje o teto da Previdência de 6.100, né? E se a gente for analisar o salário mínimo, que é de 1.045, se fosse 10 salários, seria muito mais de 10 mil reais. Então, a gente vê o que nós perdemos nesse período. Então, a gente tem que começar efetivamente a se programar. Espera aí, eu tenho um padrão de vida onde que eu consigo sobreviver com 6.100 reais. Ah, não, eu tenho uma outra perspectiva, eu preciso ter um valor a mais, porque a gente precisa lembrar que quanto mais a gente vai ficando idoso, maiores serão as despesas.
Nisso a gente pode até exemplificar um plano de saúde. Um plano de saúde hoje, uma pessoa aí dos mais de 65 anos é muito mais de R$ 1.000, 1.500 a R$ 2.000. Então, se eu não fizer um bom planejamento previdenciário, o que eu vou ganhar de aposentadoria vai só para pagar o plano de saúde. Então, planejar é o caminho do futuro. Então, eu gostaria de ouvir do Renato, como que as pessoas podem se programar nesse sentido? Quando a pessoa chega lá no banco, qual que é a primeira informação que você passa? Como que é feita essa análise aí para poder a pessoa ficar bem tranquila, ir para casa e para os aposentos, para poder descansar e assistir o Santos ganhar do Corinthians? Amaury, bom ponto esse, sabe? Quando a pessoa nos procura para falar sobre investimento, sobre planejamento, quando falamos de investimento, tem 3 perguntinhas básicas, três coisas muito importantes que a gente precisa saber. Primeiro, qual que é o objetivo dessa pessoa? Segundo, qual o horizonte de investimento dela? Qual que é o prazo que ela quer resgatar esse recurso? E o terceiro ponto, qual que é o grau de risco que ela gostaria de correr? Se ela tem um perfil mais conservador, se ela tem um perfil mais agressivo de investimento, né? Que aí vão ter fundos renda fixa, fundos com renda variável, e isso pode impactar bastante na rentabilidade do investimento que ela vai fazer ou da carteira de investimento que ela vai fazer, né? E quando a pessoa tem um horizonte mais longo de investimento, a melhor opção é sempre a previdência privada. Então a gente já identifica um perfil para isso, e acho que cada vez mais, por conta dessas reformas, por conta dessas mudanças que você falou muito bem, se faz necessário esse planejamento, né? As pessoas têm que pensar no futuro, e depender somente da aposentadoria, né, do INSS, somente, ele vai ter um pouco de dificuldade, né? E a aposentadoria complementar, ela serve para isso, para trazer um pouco mais de tranquilidade para ela poder manter o mesmo padrão de vida que ela teve toda a vida, né? Então é basicamente isso. Renato, e aí tem os... Oi, desculpa, pode Renato, falar. só aproveitando esse gancho, e a partir de que idade a pessoa já pode começar a investir numa previdência privada? Isso é muito legal. Não existe uma idade. Por exemplo, meu filho nasceu, ele com poucos anos de vida, com poucos meses de vida, ele tendo um CPF, eu já posso fazer, contratar um plano de previdência no nome dele. Ou eu posso fazer um plano no meu CPF como beneficiário o meu próprio filho. Porque no futuro próximo, esse benefício, essa previdência, esse plano, vai pertencer a ele, né? Então você dá o pontapé inicial desde o nascimento do seu filho, né? E pode começar também a qualquer momento, né? Você pode fazer isso com seu filho adolescente, você pode fazer isso com um jovem de 20 anos, né? Mas eu acho que o brasileiro ele tá aprendendo a cultura de poupar, né? A cultura de pensar no futuro. Renato, então isso seria uma poupança que ele faz e que vai rendendo juros, né? Ou seja, um dinheiro que às vezes ia desperdiçar e ele acaba economizando esse dinheiro. Exatamente, a ideia é essa, né? Ele tem que saber que um percentual do salário dele, ele tem que reservar para uma segurança, né? Ele tem que ter aquela segurança para o curto prazo, sim, onde ele pode pegar e sacar a qualquer momento. Mas esse recurso ele tem que pensar no futuro. É um dinheiro que eu vou colocar aqui e vou esquecer dele. Eu vou tirar esse dinheiro com a idade que eu planejei retirar, com 65, com 55. Eu tenho clientes que já planejaram aposentar com 50, com 45. Isso não tira a aposentadoria dele do INSS, ele vai aposentar depois. Mas ele fez um planejamento para começar a receber uma renda mensal a partir de 45, a partir de 50. Isso é legal, ele é bem flexível o plano. Doutora Mauri, e agora nisso que eu quero entrar contigo. A pessoa, por exemplo, a gente sabe que não existe mais aposentadoria por tempo de idade, com essa reforma ela foi retirada, né? E a pessoa, então, ela pode planejar sua própria aposentadoria, como o Renato disse para nós aqui agora, através da previdência privada, né? De repente ela chega numa certa idade, ela não consegue mais emprego, mas ao longo anterior ela conseguiu juntar esse dinheiro que ela consegue aguardar pelo menos até uma aposentadoria, né? Perfeito. Eu queria até fazer um alerta aqui em cima do que da brilhante colocação do Renato, porque os jovens de hoje, eles gostam muito de lanche. Cada lanche é na média aí de uns R$ 25, né?
Se ele pegar aí no mês, um lanche, 4 lanches por mês, já dariam R$ 100, que já daria para começar a pensar no seu futuro. Então, começando aí com R$ 100, vai subindo. Porque a contribuição previdenciária, ela pode iniciar a partir dos 16 anos, como segurado. Fora a questão do aprendiz também. Mas eu queria deixar claro, né, que, às vezes, é muito importante que a pessoa entenda que a previdência oficial ela é obrigatória. Às vezes a pessoa pode pensar assim, eu não vou pagar a previdência privada, não vou pagar a previdência social, mas eu vou pagar somente a previdência privada. Esse é um risco que a pessoa não deve correr. Por quê? Só não paga a previdência aquelas pessoas que estão incluídas lá como segurados facultativos do nosso sistema. É a dona de casa, o síndico, o estudante, o presidiário. Então, a lei faculta a esses aí contribuir ou não. Os demais, quem não está nesse rol, ele é segurado obrigatório. Então, com o e-social, com declaração de imposto de renda, as informações são todas cruzadas. Então, se a pessoa não pagar, uma hora a Receita vai cobrar dela. Então, se a pessoa entender por esse lado, ela já começa a ter um sentido de qual a obrigação que ela tem de ser previdente. Tá certo? Então, sendo previdente no regime geral, e vai ter aquela noção de uma previdência complementar também para poder completar a sua renda lá no futuro. Então, olha, hoje, da maneira que aconteceu todas as reformas, ela nos levou para uma aposentadoria acima dos 60 anos, tá certo? Dificilmente vai conseguir aposentar com uma idade inferior a essa, a menos que seja uma aposentadoria especial e olha lá ainda se eu consigo comprovar os riscos dessa atividade. Então, vamos pensar no homem dos 65 anos para mais e a mulher acima dos 60 para mais também, para poder pensar numa aposentadoria. E aí eu estou falando, inclusive, de professores, eletricitários, todas as profissões. Eu não estou falando de uma profissão exclusiva, todas. Então, já vamos pensar, olha, como que vai estar a minha condição de vida nessa época? Tá certo? Eu estou planejando também a minha questão de saúde, eu pratico esporte, eu faço uma caminhada, participo de uma bike, vou na academia, como tudo isso, como que é a minha alimentação, porque se eu não tiver também esse cuidado, eu vou chegar lá na frente, eu vou fazer um montante só para os herdeiros. Eu acho que essa não é a ideia. A ideia é, quando a gente chegar lá, poder efetivamente usufruir daquilo que a gente planejou toda uma vida. Tá certo? Então, eu só vou falando nesse contexto que o senhor colocou aí, doutor Mauri. Então, por exemplo, quem está nos acompanhando hoje, professores, enfermeiros, toda essa classe agora não tem mais aquele tempo por tempo de serviço, não existe mais, é tudo pela idade, a tendência daqui para frente, né? Então, olha, a aposentadoria, ela começou como aposentadoria por tempo de contribuição, veio a emenda 20, modificou, passou para tempo de contribuição, e agora nós temos aposentadorias programadas. Ou seja, já está linkada praticamente o que o Renato tem nos informado aí das previdências privadas, quer dizer, disciplina contributiva. Então, vamos trabalhar dentro dessa perspectiva. Olha, eu sou obrigado lá no regime geral, mas eu preciso ter uma outra renda, porque você pode... nós estamos falando muito de investimento. Eu tenho lá um apartamento que eu estou locando ele. Mas nós vemos a questão da pandemia. E se desocupar, como é que fica a sua renda? Então, tem muita gente que acha assim, eu vou pagar só um salário mínimo e vou ter outros tipos de investimento. Ótimo. Mas precisam ser efetivamente muito bem planejados. Então, para isso que você tem que conhecer lá o seu gerente do banco, para isso que você tem que fazer as suas simulações no site da Previdência, ou se não, buscar alguém especialista na área para poder conduzir e planejar o seu futuro. Bom, a gente vai continuar a nossa entrevista, doutora Mauri, Renato, eu só preciso chamar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí continuando o programa Sul de Minas em Foco, não sai daí, nosso intervalo é rapidinho.